A partir da próxima sexta-feira, pessoas com origem do Brasil não poderão entrar nos Estados Unidos. O decreto foi assinado na noite desse domingo pelo presidente americano Donald Trump e foi motivado pelo aumento do número de casos de Covid-19 no Brasil. A restrição não vai valer para pessoas que morem nos Estados Unidos ou que sejam casadas com cidadãos americanos. Tripulantes de empresas aéreas e convidados do governo americano também poderão entrar no país. Para falar sobre essa decisão do governo dos Estados Unidos, convidamos o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o senador Nelsinho Trade. Ele é do PSD de Mato Grosso do Sul. Senador Nelsinho Trade, muito bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. Bom dia especial a toda a população conterrânea aqui nossa, do Mato Grosso do Sul, lá de Bela Vista. Bela Vista fica no sul do estado e, assim como nós aqui da capital, estamos enfrentando uma onda de frio e, com certeza, isso acalenta também o coração daqueles que gostam de uma temperatura como essa. Mas é um prazer falar com você. Ô, senador, o que o senhor achou dessa decisão do governo americano, do presidente Donald Trump, de restringir a entrada de pessoas com origem do Brasil? Podem ser brasileiros ou pessoas que passam pelo território brasileiro agora, nesse momento de pandemia. Bom, dia desses, numa reunião do Parla Sul, com integrantes de vários países da América do Sul, eu que sou o presidente da delegação brasileira, eu afirmei que, a continuar do jeito que estava as questões de prevenção, as questões de isolamento social, que estão sempre abaixo da média, considerada importante pelo Ministério da Saúde, o Brasil ia se tornar o epicentro dessa doença. E, infelizmente, essa profecia acabou se concretizando. Os Estados Unidos, eles sempre demonstram nas suas relações, seja lá com o Brasil ou com outro país, aquela máxima de que amigos, mas negócios à parte. Entretanto, essa proibição, ela corrobora com a questão da evolução dessa pandemia no nosso país. Ou seja, é uma medida mais de contenção de saúde pública do que de qualquer outro desdobramento. Eu me atentei sobre o aspecto comercial não vai ser afetado. Então, a gente observa mais uma vez, é mais um recado, é mais um sinal de que as coisas aqui no Brasil ainda não estão resolvidas. Elas precisam ser encaradas com muita responsabilidade, com ciência, com trabalho, para a gente poder vencer essa situação que nós estamos vivenciando. Agora, senador Nelsinho Trade, integrantes do governo brasileiro, como o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, ele disse que não há razão para estranhar a medida do governo americano porque não há nada específico contra o Brasil, na opinião de Felipe Martins. Qual a opinião do senhor em relação a essa posição, por enquanto, de um integrante do governo brasileiro? Sob o ponto de vista comercial, não há mesmo. Agora, sob o ponto de vista comercial direto, né? Porque indireto acaba afetando. Se você restringe a ida de pessoas que estão no território nacional para os Estados Unidos, as companhias aéreas que já estavam sofrendo vão sofrer mais ainda. A gente observa que essa é uma demonstração clara de um sinal de que as coisas não vão bem sob o ponto de vista da saúde pública aqui no nosso país. Então, vamos procurar ver por esse lado. E vamos procurar consertar, tentar fazer com que essa espiral da evolução dessa doença, ela possa ser impactada, possa ser diminuída e que a gente comece a ter o achatamento dessa curva.
Nós estamos conversando com o senador Nelsinho Trade, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. O assunto, a decisão do governo americano de restringir a entrada no país de pessoas com origem do Brasil. Senador Nelsinho Trade, o decreto de Donald Trump não leva em conta casos como tratamento de saúde e outras situações emergenciais. Por exemplo, a pessoa está aqui no Brasil e precisa fazer um tratamento nos Estados Unidos. O decreto não abre, pelo menos pelo que eu vi até agora, uma exceção nesse sentido. Há alguma coisa, por exemplo, que o Congresso possa fazer em termos de negociação para tentar amenizar um pouco essas restrições nesse momento? Bom, aí seria mais um relacionamento diplomático entre o Itamaraty e o governo americano. Sob o ponto de vista de ação da Câmara ou de Senado, o ato discricionário de fazer e tomar a medida que foi tomada, ela é legitimada pelo executivo americano, no caso o presidente Donald Trump. Que a gente tem que observar também que está num processo franco de uma campanha eleitoral. Ou seja, a gente observa que ele patinou nessa questão do enfrentamento do coronavírus, falou que não era nada, depois voltou atrás. Nós estamos ultrapassando 100 mil mortes lá nos Estados Unidos. Então, a gente observa que algumas medidas ele está tendo que tomar até para dar uma resposta ao eleitorado americano de que ele está zelando e cuidando do povo americano. Senador Nelsinho Trade, muito obrigado, viu, pela entrevista. Vamos aguardar aí os próximos passos aí dessa situação. Agradecemos muito a sua participação. Até a próxima. Muito obrigado, Adriano. Um abraço a você, a todos os integrantes da Rádio Senado, em especial a população de Bela Vista, que está curtindo esse friozinho aí no sul do nosso estado. Esse foi o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.